Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão do ITA. Um triângulo retângulo tem perímetro igual a L raiz de 5, em que L é o comprimento da hipotenusa. Se alfa e beta são seus ângulos agudos, com alfa menor do que beta, então o seno de beta menos alfa é igual a... E seguem ali as alternativas. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Produtos notáveis. X mais y ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quando aqui é menos, aqui é menos. Agora sobre triângulo retângulo. Eu vou chamar a hipotenusa de L e os catetos de x e y. Vale o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou colocar uns ângulos aqui. Alfa, beta, e esse ângulo gama aqui é de 90 graus. Num triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é 180 graus. No triângulo retângulo, esse aqui é 90 graus, de tal maneira que alfa mais beta é igual a 180 graus menos 90 graus. Eu subtraí 90 dos dois lados. Isso aqui, ó, dá 90 graus. Então, se eu quiser isolar o alfa, eu tenho assim, ó, que o alfa ele é 90 graus menos o beta. Eu subtraí beta dos dois lados. Então, tem essa relação aí. Um pouco de trigonometria. Relação fundamental. Seno de A ao quadrado mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Seno de A mais B. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Se eu puser no lugar do B o próprio A, eu terei o seno de 2As. Que vai ficar 2 seno de A cosseno de A. E aqui, ó, se o sinal for de menos, aqui é menos. Você sempre tem que saber uma tabela de valores de seno e cosseno para os arcos notáveis. E aqui eu tenho o gráfico do cosseno de x. Isso aqui é a região do primeiro quadrante. Isso aqui é a região do segundo quadrante. Aqui o terceiro quadrante. Aqui o quarto quadrante. Então o que me interessa é que nessa região aqui, ó, quando eu estou falando de um ângulo que está entre 90 graus e 180 graus, o cosseno ele é negativo. Para um ângulo x que esteja entre 90 graus e 180 graus, o cosseno é negativo. Então, sabendo isso aí, dá para encarar o exercício. A pergunta é o seno de beta menos alfa. É isso que está sendo perguntado. Em que esses alfa e beta são ângulos ali do triângulo retângulo. Então vale isso aqui, ó. Eu posso trocar o alfa por 90 graus menos beta. Então primeiro eu vou trabalhar na pergunta. Eu posso trocar o alfa por 90 graus menos beta. Aqui eu tenho menos beta, mais beta. E tem outro beta aqui na frente. Eu tenho 2 betas menos 90 graus ali dentro. Seno de 2 betas menos 90 graus. Eu posso usar isso aqui, ó. O seno de A menos B. Vai ficar
seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Apareceram uns ângulos de 90 graus ali. Seno de 90 graus é 1, cosseno de 90 graus é 0. Eu venho para cá, o cosseno de 90 graus é 0, o seno de 90 graus é 1. Então vai ficar apenas isso aqui. Menos o cosseno de 2 betas. Então a pergunta, que é essa daqui, de maneira equivalente é essa daqui. Então eu vou procurar quanto é que vale o cosseno de 2 betas. Agora eu volto lá para o enunciado. Eu tenho isso aqui, ó. O perímetro é L raiz de 5. Deixa eu desenhar o triângulo de novo aqui. Agora eu venho para cá. A hipotenusa, o enunciado diz que é o L, aqui eu chamei de X, aqui eu chamei de Y. O enunciado informa que X mais Y mais L, o perímetro do triângulo, é L raiz de 5. E eu sei o teorema de Pitágoras. O x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual ao L ao quadrado. Então eu vou partir daqui. Vou pegar essa primeira aqui. X mais y é igual a... Esse L, ele vai passar subtraindo. Então, eu subtraio o L dos dois lados. E aqui, ó, eu posso colocar o L em evidência. Então, vai ficar assim. L raiz de 5 menos L. Colocando o L em evidência, fica raiz de 5 menos 1. Como aqui eu tenho uns quadrados, eu vou pegar essa expressão que eu encontrei e vou elevar tudo ao quadrado. Que fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu tenho o L ao quadrado, que multiplica. Agora eu tenho aqui quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que dá para fazer aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado é L ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou poder trocar esses dois por L ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. L ao quadrado mais 2xy. Então, esses dois aqui foram trocados por L ao quadrado. É igual a L ao quadrado que multiplica. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Tem 5 mais 1 aqui, tem 6. Tem menos 2 raiz de 5 aqui. Aqui eu tenho 6L ao quadrado. Aqui eu tenho L ao quadrado. Eu vou passar esse L ao quadrado subtraindo. 2xy é igual a... Aqui, ó. 6L ao quadrado. E esse como vai para lá... Vai ficar 6L ao quadrado menos 1L ao quadrado. Eu vou ficar com 5L ao quadrado. Né, ó. Eu peguei daqui, passei para cá. 6L ao quadrado menos L ao quadrado dá 5L ao quadrado. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir tudo por L ao quadrado... De maneira que vai ficar assim, ó. 2x sobre L, y sobre L. É igual a 5 menos 2 raiz de 5. E por que eu fiz isso? Porque x sobre L e y sobre L são coisas conhecidas. Eu venho para cá.
Aqui está o meu alfa, aqui está o meu beta. Quem é o cosseno de beta? Cosseno de beta é cateto adjacente pela hipotenusa. Y sobre L. Quem é o seno do beta? Cateto oposto pela hipotenusa. X sobre L. Então aqui, ó, o x sobre L é o seno do beta. Aqui eu tenho duas vezes o seno do beta. E o outro ali é o cosseno do beta, que dá igual a 5 menos 2 raiz de 5. E o que é 2 seno beta cosseno beta? Aí eu volto para cá. Aqui, ó. 2 seno beta cosseno beta é o seno de 2 betas. Eu acabei de achar o seno de 2 betas. Vem para cá. Isso aqui é o seno de 2 betas. É 5 menos 2 raiz de 5. Mas a pergunta é... Aqui, ó. Quanto que vale menos o cosseno de 2 betas? Eu achei o seno de 2 betas. Mas se eu tenho o seno e quero encontrar o cosseno, eu uso a relação fundamental. Então, vem para cá, vai ficar assim, ó. Vale que o seno ao quadrado de 2 betas mais o cosseno ao quadrado de 2 betas é igual a 1. E o seno eu tenho. Então vai ficar assim, ó. O cosseno ao quadrado do 2 betas é igual a 1 menos o seno ao quadrado do 2 betas. Então é esse número aqui, ó, só que ao quadrado. Ó, passei o seno para cá. 5 menos 2 raiz de 5. Só que tem esse quadrado. Ó, esse seno ao quadrado passou para cá. E o seno é essa expressão aqui. E eu preciso do seno ao quadrado. Por isso que rolou um quadrado aqui. De tal maneira que o cosseno do 2 betas é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos essa expressão aqui. Eu vou abrir essa expressão. Então, isso aqui, ó, vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui. Daqui a pouco eu discuto qual é o sinal que eu vou trabalhar aqui. Por enquanto eu vou carregar o mais ou menos, mas eu tenho que escolher esse sinal da maneira correta. Então vai ficar aqui. O que eu tenho de números? Aqui eu não tenho como mexer. Aqui eu tenho 10 vezes 2, 20. Tem um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui. Eu tenho mais 20 raiz de 5. Agora eu tenho... eu vou trabalhar um pouco mais aqui. Eu tenho o 1 aqui. Eu tenho o menos 25 aqui. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Isso aqui, ó. Aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho 4 vezes 5. Aqui eu tenho 20. E esse 20 tem um sinal de menos ali na frente. Menos 20. Então ficou mais ou menos a raiz quadrada de 20 raiz de 5. Aqui eu tenho menos 45 mais 1, menos 44. Tá, vou discutir qual é o sinal que eu tenho que trabalhar aqui. É o seguinte. Eu estou falando que o alfa é menor do que o beta. Lembrando que
a soma deles é 90 graus. Se eu tenho dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus e o alfa é menor do que o beta, então esse meu alfa ele está na região entre o 0 e o 45. E o beta entre o 45 e o 90. Eu tenho dois ângulos cuja soma é 90 e o alfa é menor. Então o beta ele está entre 45 e 90. Isso é o beta. Então o 2 betas está na região entre 90 graus e 180 graus. Eu multipliquei por 2 aqui e por 2 aqui. Logo, o 2 betas é um ângulo do segundo quadrante. O 2 betas ele está aqui, ó, entre 90 graus e 180 graus, numa região em que o cosseno é negativo. Então, o ângulo correto a ser tomado aqui é aquele que faz o cosseno de 2 betas ser aqui menos essa raiz quadrada. 20 raiz de 5 menos 44. Porque o 2 betas pertence ao segundo quadrante. Então eu encontrei o cosseno de 2 betas. Mas a pergunta é o seno de beta menos alfa, que é menos o cosseno de 2 betas. Então, o que eu quero que é o seno de beta menos alfa é isso daqui trocando o sinal. Então, se ali é menos, vai ficar aqui mais. 20 raiz de 5 menos 44. Então, isso aqui é que é a resposta. Raiz quadrada de 20 raiz de 5 menos 44. Está aqui, ó. A alternativa correta é a D. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.